No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Muito boa noite para você que está aí com a gente, ligado aqui nessa nossa live, começando mais um encontro. Já é o 6º programa dessa nossa temporada, essa classe bíblica Eventos Finais. É muito bom saber que você já está aí preparado para estudar a Bíblia com a gente. Hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que muita gente fala, mas é um assunto que requer um preparo muito especial, porque também, embora muita gente fale, há muitas pessoas que entendem esse assunto de forma equivocada. É sobre a volta de Jesus, que é a segunda vinda de Cristo, e eu quero chamar você para fazer o seguinte, para você chamar os seus amigos e compartilhar esse nosso link da transmissão. Se você recebeu aí o sinal, já sabe, né? É só compartilhar aí para os seus amigos, e se você também puder dar o seu like, vai ajudar bastante, para que a gente possa alcançar aquelas pessoas que não se inscreveram ainda ou não fazem parte desse grupo todo especial. Aliás, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? @Rádio Novo Tempo, _Rio. A gente também transmite esse programa todos os sábados, a reprise aqui na Rádio Novo Tempo, às 4 da tarde, no 95,7. Mas vamos lá, vamos seguindo com o nosso programa hoje, sempre tendo a presença do meu amigo pastor Bruno Santelli, que está aqui já preparado. Meu amigo, boa noite. Boa noite, querido Dió. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, um prazerzão estarmos juntos. Prazerzaço e aquele sentimento, né, pastor Bruno? 6º programa, já estamos indo para a reta final, aquele gostinho de saudade já está pintando, não está não? Já está aquela vontade, né, de fazer um repeteco. Verdade, mas vamos chamar aqui o nosso parceiro, o nosso amigo, que hoje vai dividir o pão com a gente, o pastor querido Charles Buecker. Meu amigo, boa noite. Boa noite, Diógenes. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite para todos vocês aí. Que alegria estarmos juntos aqui para sermos abençoados pela palavra de Deus, viu? Espero que o céu fale ao meu e ao seu coração nesse momento tão especial. Muito bem, vamos realmente ser muito abençoados. E aproveitando aí, a gente sempre fala, tem sempre gente nova chegando que não tem ainda o material, ainda não faz parte do nosso grupo. Pastor Bruno, coloca aí aquele QR Code abençoado para o pessoal que ainda não tem a revista. Essa revista aqui, ó, Eventos Finais. Essa revista é tremenda. Através dela, você vai conhecer coisas profundas, vai aumentar o seu conhecimento e o seu preparo para esse evento importante que vai ser falado hoje, que é a segunda vinda de Jesus. Se você quiser esse material, eu acho que você quer, é só apontar o seu celular para esse QR Code aí. Se você está assistindo a gente pelo celular, não se desespera não. É só você mandar "eu quero" para esse número que está aparecendo para você aí, tá? Então vai chegar, ó, olha só, eu já tenho a minha, ó. Eu já tenho a minha. Sensacional. E tem o seguinte, essa revista, ela tem QR Codes para que você tenha acesso a videoaulas. Então, você assiste o pastor Charles Buecker e assiste também lá ao vídeo, a videoaula, fica expert no assunto, então não tem como errar. Peça é grátis, 2198-0480957. Beleza? Pastor Bruno, o tema de hoje é profundo, eu quero dar todo o tempo possível para o pastor Charles, porque é gostoso de ouvi-lo pregar. Eu quero pedir para você fazer a oração inicial e depois a gente passa o tempo para o nosso pastorzão. Bora para a gente. Sem problemas. Queridos, vamos então orar para começar o nosso estudo de hoje. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado pela Tua graça, misericórdia, bondade, porque o Senhor nos cuida, protege, nos guia, e hoje pedimos uma bênção muito especial sobre o pastor Charles, que estará trazendo até nós um assunto de extrema importância que a Tua Bíblia, a Tua Palavra quer nos revelar. Abra nossa mente, o nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Charles, o tempo agora é todo seu, 25 minutos para você explicar para a gente esse assunto tão importante, a segunda vinda de Jesus. É contigo. Obrigado, amigos. Eu espero que Deus nos abençoe profundamente através desse tema. Afinal de contas, desde que nossos pais, Adão e Eva, saíram ali do jardim, passaram pelas portas, infelizmente, por causa do pecado, esse é um vazio que fica no coração, né?
nós queremos muito nos encontrar com o nosso Salvador para voltarmos para esse lugar especial, para vivermos aí um lugar perfeito. E essa volta tão aguardada certamente é o ponto de partida para essa vida maravilhosa, para essa bendita esperança que nós temos acontecer. E eu espero que você aí abrace cada texto da palavra de Deus, especialmente o apelo que o céu vai fazer ao seu coração, tá bom? Então, para a gente começar esse tema especial, eu quero relembrar você a promessa que Deus faz, uma das promessas mais lindas contidas na palavra de Deus, promessas que vão se cumprir, promessa que vai se cumprir, e eu espero que para mim e para você, um texto muito conhecido, João 14, de 1 a 3, você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui com você. João 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, lembra? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. É a promessa de que Jesus voltará para nos buscar e para morarmos juntos a eternidade. Então, a promessa basicamente está aí. Eu voltarei e vos levarei. Eu vou levar vocês, assim diz Jesus. Eu almejo o cumprimento dessa promessa. Imagino que você também. Então, bom, nós podemos marcar um dia para essa volta. Você agora, obviamente, está ansioso, né? E está esperançoso, como eu também, desejoso por ver Jesus voltar. Então, quando é que ele volta? Dá para marcar uma data? Pastor, dá para colocar na minha agenda aqui? Eu quero me preparar, então dá para marcar uma data específica para esse dia, marcar aqui no meu telefone, né? Marcar aqui para que eu possa me lembrar. Então, vamos ler a palavra de Deus para ver o que ela diz a respeito disso, porque isso vai ser importante para o meu e para o seu preparo. Bom, Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, diz Jesus. Ou seja, não tem como marcar data. Não sabemos a data exata que Jesus vai voltar. Claro, sabemos que ele voltará. Claro, temos indicações na palavra de Deus que nos ajudam a entender que ele está perto de voltar, que está próximo a voltar, que precisamos nos preparar, mas não tem como marcar uma data exata para a volta de Jesus. Por isso já te digo, Jesus vai voltar. E se tem alguém marcando data aí, cuidado, porque a palavra de Deus diz que não tem como marcar uma data exata. Vamos ler mais alguns textos importantes, até para que a gente possa se preparar. Mateus 24, 30 e 31, Apocalipse 1, 7, Atos 1, 11, são textos que nos ajudam a entender a respeito de enxergar como Jesus virá, como isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. Bom, primeiro de Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e diz, e todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, todas as tribos da terra, marque isso, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Apocalipse 1, 17 diz assim, e eis que venho com as nuvens dos céus, e diz, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, aqueles na ocasião da morte de Jesus, em sua primeira vinda. Bom, Atos 1:11 diz assim, os quais lhe disseram, homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu viste subir. Então, veja, estes textos, bem como 2 Pedro 3:10, Salmo 53, Mateus 16, 27, falam a respeito dessa volta de Jesus, de como vai ser a volta de Jesus. E lendo esses textos, nós podemos afirmar algumas coisas importantes. Escreva aí no seu coração. Bom, Cristo virá como uma espécie de ladrão, né? Da noite aí, ou seja, numa forma inesperada, a gente já sabe, não dá para marcar uma data. Então, ele chega de surpresa, é óbvio. A sua vinda, ela não será secreta, muitos verão, todo olho verá. Ele, então, não descerá à terra nessa ocasião, ele virá até os céus para dali levar os seus. Ela será visível a todos, como já vimos no texto bíblico. Ele virá com poder, com glória, acompanhado de milhares de anjos.
Então, Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. São questões importantes que precisam ser anotadas no nosso coração. Como diz o salmista, o nosso Jesus virá em glória e não se calará, ou seja, todos poderão ver e ouvir a respeito desse maravilhoso e aguardado evento. Bom, quando Jesus voltar desta forma então maravilhosa, com poder e grande glória, o que acontecerá com aqueles que estão mortos, pastor? Porque alguns estarão mortos, e eu espero que Jesus volte comigo e com você em vida, né? E se isso acontecer, espero que aconteça logo, né? O que ocorre com os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus? Veja o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, texto lindo. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e vamos encontrar então o Senhor nos ares. Perceba? Então, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, para junto com aqueles que estão vivos em Cristo, sejam levados nas nuvens dos céus para viver a eternidade com Ele. Que promessa maravilhosa, que coisa extraordinária, porque aqui já percebemos que vamos nos encontrar com as pessoas que nós amamos, que morreram crendo em Cristo Jesus. Então, os mortos fiéis serão transformados e arrebatados, e os vivos, da mesma forma, transformados, serão arrebatados e viverão a eternidade com o Senhor. Bom, já sabemos o que vai acontecer, e agora eu preciso me preparar, então, para essa segunda vinda. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam? Porque já sei que preciso me preparar para me encontrar. Mas e aqueles que não se prepararam? Apocalipse 6, 15 e 17 diz assim: e aos reis da terra, e aos grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, falando a respeito da volta de Jesus a estes que não se prepararam, e no meio das rochas, e pediam, caiam sobre nós, diz o texto, porque preferiam a morte do que ver o que estava acontecendo, que é a volta de Jesus. Tudo isso por quê? Porque não estavam preparados. Apocalipse 9, 6 diz, buscarão a morte, porque o seu coração vai se apertar, é óbvio. A volta de Jesus é claramente descrita na palavra de Deus, e quando estes perceberem que ele voltou e não estão assim preparados, vão buscar a morte, porque entendem que esse é um dia de juízo para eles. 2 Tessalonicenses 2,8 diz, então será revelado o iníquo, ou seja, o pecador, aquele que não se preparou. Os ímpios morrerão nesse dia e permanecerão mortos durante um tempo que a gente já vai descobrir que tempo é esse. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A Bíblia fala de duas ressurreições, até para a gente entender esse momento em que Jesus volta. Ok, pastor, entendi. Então, os que estiverem justos, mortos, ressuscitarão. Mas vai ressuscitar mais alguém? Haverá mais ressurreição? A Bíblia fala de duas ressurreições. Bom, João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem, já ouvimos sobre isso, sairão para a ressurreição da vida. Lembra? A gente falou que aqueles que morrem em Cristo Jesus serão ressuscitados para serem levados assim para o céu para viver a eternidade com Ele. Então, esses que fizeram o bem, diz aqui o texto de João 5, 28 e 29, eles ressuscitarão para a vida. E aqueles que fizeram mal, em algum momento, então, vão ressuscitar para a condenação, ou seja, para a morte. Daniel 12, 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós temos duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e a outra para o juízo, ou seja, para a morte. Então, pastor, tem uma ressurreição para a vida e uma para a morte? Tem. Quando é que acontece uma? Quando é que acontece outra? Como é que funciona isso? Bom, Apocalipse 20, verso 6, diz assim, feliz, ou seja, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, ela não tem autoridade, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. Olha só. Então, aqueles que ressuscitam aqui,
na primeira ressurreição, esses a morte não tem poder sobre eles, estes serão ressuscitados para a vida, estes viverão para sempre com o Senhor. E eles ficarão reinando com Deus durante 1000 anos. Apocalipse 20. Depois de 1000 anos, a gente vai ver o que vai acontecer com aqueles que vão ressuscitar para a morte, para o juízo. Então, esse é o período descrito aqui em Apocalipse 20. Você tem um período que é a ressurreição para a vida, 1000 anos de reino com Jesus Cristo e depois uma ressurreição para a morte. Mas para a gente aprofundar aqui um pouco mais, apenas algo gostoso que eu sei que você e eu vamos cantar, porque nós vamos fazer parte desta primeira ressurreição. Amém? Ouça um amém aí, digita aí, quem sabe nas redes sociais, diga amém. Farei parte dessa primeira ressurreição. Para você, então, que fará parte dessa primeira ressurreição, para a ressurreição da vida, haverá um cântico especial, já vai ensaiando ele, que eu e você vamos cantar. Bom, que cântico será esse? Isaías 25, verso 9 diz assim: e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Ensaia esse cântico aí, porque você que vai ressuscitar na primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, vai louvar a Deus. Vai dizer assim, Senhor, é quem eu aguardava. Amém? Amém por isso? Eu e você estaremos nessa, eu creio nisso. Bom, por isso Jesus hoje faz um convite muito especial e poderoso, para que eu e você nos preparemos para essa primeira ressurreição, para a ressurreição da vida. É por isso que em Mateus 11, 28, 29, Jesus diz assim, ei, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Filipenses 1,6 também diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, há um convite de Cristo para mim e para você, para um preparo, para uma transformação, para que ele nos prepare e complete essa obra, para que, se fecharmos os olhos aqui, se fecharmos os olhos, ressuscitemos na primeira ressurreição, ou, se não fecharmos os olhos, que subamos junto com aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição, que é para a vida, transformados para vivermos a eternidade com o Senhor. Esse é o sonho, esse é o desejo. Bom, mas e aqueles que não aceitarem? E aqueles que rejeitarem? E aqueles que não se prepararem para esse momento, para essa segunda volta de Jesus, para essa vinda de Jesus aqui à Terra? Bom, vamos para a parte triste, né? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando você lê Apocalipse 20, você percebe que a ressurreição para a vida acontece aqui, antes do milênio. Até porque esses 1000 anos são marcados quando Jesus volta e ele leva os justos, tanto aqueles que ele ressuscitou e transformou, quanto os vivos transformados. Aqui começam os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós descemos do céu para viver a eternidade da terra. Apocalipse 21. E Apocalipse 20 explica que estes 1000 anos se encerram justamente com essa descida. E nessa descida, após os 1000 anos, acontece a ressurreição para a morte. Ou seja, aqueles que não se prepararam e não aceitaram o convite de Cristo, agora serão ressuscitados para morrer eternamente. Ressuscitados para nunca mais viver, porque vão receber a morte eterna. Serão ressuscitados para receber o juízo de Deus. Então, mais uma vez, repito, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Lembra? Lá em Apocalipse 20, especialmente no verso 10, diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite seriam ali atormentados para todo sempre. Perceba, esse lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos
não para mim e para você. Mas todos aqueles que não aceitarem a Jesus, todos aqueles que não se prepararem para um encontro com Jesus, terão o mesmo fim que Satanás e seus auxiliares. Terão o mesmo fim, ou seja, irão para o lago de fogo e enxofre. Então, que apelo eu faria para você? Ei, Jesus está voltando. Aliás, eu gosto de palavras que dizia uma mensagem de um ancião querido, amigo, que dizia assim: ei, Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima, e apesar de não poder marcar uma data específica, os sinais mostram que Jesus está perto de voltar. E qual seria o apelo para o meu e ao seu coração? É nos prepararmos para esse encontro com Jesus, para fazermos parte da primeira ressurreição, para fazermos parte daqueles que serão ressuscitados aqui antes dos 1000 anos e assim sermos levados para o céu para viver uma eternidade com Jesus. Diógenes, esse é o nosso estudo, amigo. Essas são as palavras de hoje. Esses são os textos poderosos da palavra de Deus que falam a respeito da volta de Jesus. E eu tenho certeza que muita gente teve a sua mente borbulhando ali, né? Tanta coisa sobre a volta de Jesus. E aí eu quero chamar o nosso público, o nosso ouvinte, para prestar atenção, porque agora a gente vai passar para as perguntas, tá? Que sempre ficam algumas dúvidas aqui. Porém, como tem gente que está chegando agora, eu vou pedir de novo para o pastor Bruno Santelli colocar aí o nosso QR Code. O nosso QR Code, não pode faltar esse QR Code, não. O povo que está aí acompanhando a gente precisa ter esse material. Essa revista Eventos Finais, são 8 temas que são destacados aqui, e você pode ter esse material em mãos aí, de graça. A gente vai enviar para sua casa de presente, sem você ter que pagar nada. Olha só que coisa legal que a Novo Tempo está fazendo para te ajudar. Peça então essa revista, é grátis, você pode mandar agora para esse número aí, 2198-048-0957, mande assim a frase: eu quero. Quem já estava assistindo aí teve o QR Code, tá? Eu vou só, pastor, me dá um tempinho aqui, só para o povo saber quais são os temas que temos nesse material, ó. Temos a lição número 1, que já tratamos aqui, introdução aos eventos finais. A lição 2, ascensão e queda dos impérios, pega ali Daniel, as histórias todas ali, a estátua e tudo mais, você vai ver como Deus já revelou para Daniel o que teria que acontecer. A lição número 3, o grande conflito cósmico. A lição 4, o anticristo e o engano final, foi um dos programas muito top aqui, porque muita gente, né, pastor, imagina o anticristo sendo, quem sabe, uma pessoa, já ouvi falar tantas coisas assim, e a gente aqui nesse tema falou quem de fato é o anticristo, mas sem invenção. Falamos na Bíblia, mostrando para você tudo ali direitinho através da história. E aí a lição número 5, as 7 últimas pragas, foi a lição da semana passada. Quem perdeu está aqui no nosso canal no YouTube. Hoje o pastor está trazendo para a gente a segunda vinda de Cristo. Semana que vem vamos falar sobre o milênio e o juízo final. E a lição número 8, a nova terra. Só temas sensacionais para você que quer se aprofundar e conhecer, se preparar para os eventos finais. Quer pedir? Agora você se interessou, né? Pastor Bruno, coloca de novo aí o QR Code, que agora eu vi muita gente querendo, dizendo, amém, eu quero. Ó, coloca aí, aponta o seu celular para esse QR Code, faça o seu cadastro com a nossa assistente virtual e fica tranquilo que você não vai pagar nada. Nós vamos enviar para sua casa de presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Coloca aí, eu quero, você que está no rádio, 2198-048-0957. Lembrando que o nome do guia é Eventos Finais, tá? Eventos Finais para você receber na sua casa. Pastor Bruno, vem para a conversa aqui, meu amigo. Vem para a conversa agora, vem cá. Porque agora, meu amigo, vamos colocar o pastor na mira. O pastor Charles Bueck nem dormiu essa noite, porque vamos aqui colocar um montão de perguntas para ele responder. E a primeira eu quero que você faça, pastor Bruno. Qual é a primeira pergunta para ele? Beleza. A gente estava prestando atenção aqui na reflexão, nessa palestra, foi muito legal. Pastor, então, quando Jesus estiver voltando, ainda dá para curar os enfermos? Como é que é esse negócio aí, pastor? Dá para fazer um milagre aí? Como é que funciona aí?
Muito bem, pastor Bruno, satisfação aí responder essas perguntas, essa e outras que possam surgir aí nos nossos chats, né? Aí através do WhatsApp. Pastor Bruno, é o seguinte: quando Jesus voltar, o texto que nós lemos diz o seguinte: que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão transformados, e os que estiverem vivos serão transformados. E olha que coisa extraordinária, né? Tudo que há de mal, tudo que o pecado ocasionou, nesse momento será eliminado. Nós sairemos dali novinhos em folhas das mãos de Jesus, sabe? Nós seremos totalmente transformados e libertos, não só daquilo que nós temos na nossa vida de infecção do pecado, porque ali estaremos libertos para sempre, né? Não só do que fomos afetados, do infectados, mas do afetados também, né? Ou seja, tudo aquilo que o pecado trouxe de ruim será retirado de nós e viveremos perfeitos para sempre, amém? Amém. Obrigado, pastor. Deixa eu pegar um pouco mais essa pergunta do pastor Bruno, porque, pastor, tem um texto lá em Mateus 24 que fala dos falsos cristos e falsos profetas, né? E Jesus fala que fariam sinais e prodígios e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E aí Jesus fala, se alguém falar que eu estou ali, não acrediteis em nada. Alguns até falam assim, que Jesus vai voltar à terra na sua segunda vinda, que vai pisar aqui, que vai curar as pessoas, né? Que cuidado nós temos que ter com relação a isso? E o que a gente pode dizer para essas pessoas que pensam assim, usando a Bíblia, né? Para que, se acontecer, e vai acontecer, eu creio, né, pastor? Vai acontecer de alguém falar, Jesus está lá no Japão, fazendo milagres lá, não sei o quê, para a gente poder não acreditar nesse tipo de conversa, esse papo furado, porque se a Bíblia falou, está falado. O que você pode apresentar para a gente? Então, vale relembrar aqui alguns textos que nós lemos, como Mateus 24, 31, Apocalipse 1, 7, Atos 1, 11. Também podemos acrescentar 2 Pedro 3, 10, Salmo 50, verso 3 e Mateus 16, 27. Por que eu estou citando esses textos? Porque todos esses textos, entre outros, deixam claro para mim e para você que a volta de Jesus será algo extraordinário, um evento que vai ser visto por todo mundo. Então não tem como Jesus voltar só para um cantinho do mundo, só para uma cidade, só para um país, só para um bairro, só para uma face desse nosso planeta, né? Mas diz aqui que todo olho verá, Apocalipse 1:7. Ou seja, não tem como ouvirmos pelo WhatsApp, né? Ou vermos ali pelo YouTube, ou ouvirmos um áudio no WhatsApp de alguém dizendo, olha, Jesus está aqui perto de mim, voltou, vem dar uma conferida aqui. Não existe isso. O salmista, inclusive deixa bem claro, né, que será um evento assim de glória em revelação ao Pai, que ele estará revelando o próprio Deus, que anjos e anjos o acompanharão. Então, não é um negócio pequenininho, Diógenes, é um negócio extraordinário, é o maior evento da nossa vida, afinal de contas, tem que ver com a nossa salvação. Muito bom, muito bom. Outra questão aqui que eu tenho para te fazer, pastor, é que assim, a gente não sabe o dia nem a hora da volta de Cristo, correto? Não se pode calcular, embora alguns até peguem cálculos aí estranhos, né? E possam até convencer alguém de que encontrou ali a data, mas a Bíblia fala que a gente não sabe. A pergunta que a gente quer fazer é super interessante, porque alguns falam assim, mas eu não estou preparado agora para a volta de Jesus. Se ele vier hoje, será que eu vou ter uma outra oportunidade para me preparar? Não me preparei, o pastor Charles pregou, trouxe aqui a classe bíblica, eu não aceitei a mensagem, deixei para frente, não, deixa a vida rolar, quando Jesus aparecer, quando eu vi lá, eu vou ter uma chance. Tá? Tem alguma oportunidade disso acontecer, pastor? Deus é bonzinho, vai que ele, né? Diógenes, Deus é maravilhoso e com certeza cheio de bondade, mas também, na mesma proporção, cheio de justiça, né? Então, há equilíbrio entre essa justiça e bondade na parte do céu. O tempo para nossa decisão é agora. E aí, eu até te convido, né, a tomar uma decisão hoje, por quê? A partir do momento que eu fecho os olhos aqui nessa terra, antes da volta de Jesus, eu só vou ressuscitar ou para a vida ou para a morte. Lembra disso que nós conversamos?
Então, a ressurreição é para a vida ou para a morte. Não existe uma ressurreição para uma repescagem, entende? Ou você vai ressuscitar para viver a eternidade com Cristo, como diz lá nos textos que lemos, ou você vai ressuscitar para receber o juízo de Deus. Então, eu espero que você e eu ressuscitemos na ressurreição para a vida, aquela onde a gente vai cantar, né? A gente vai celebrar, quando olhar a volta de Jesus, a gente vai receber com alegria e com cântico, e não dizendo, ai, não me preparei, que as pedras caiam sobre mim, porque agora acabou, já não tem mais oportunidade. Ou seja, o tempo é agora, Diógenes, antes de eu fechar os olhos ou antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Muito bem. Pastor Bruno, tem alguma pergunta aí para fazer? Olha, com relação ao tempo e à hora, muitas pessoas, né, inclusive religiões, elas acabam nos atrapalhando. Pastor, por que é importante a gente enfatizar o assunto de tempo e hora? Veja, eu vou te dizer uma coisa, pastor Bruno. Se tem um detalhe que mexe com a gente hoje é a situação do tempo, né? Tempo é um negócio que passa e a gente não vê. Aliás, é uma coisa que não volta mais, né? A gente não consegue recuperar. Então, às vezes a gente protela, deixa para depois, né? Então, eu enfatizo para você duas coisas. Primeiro, a gente não sabe o dia e a hora. Então, se qualquer outra organização disser para você assim, tem essa data, tem aquela, esqueça, não é bíblico. Então, se não tem dia e não tem hora, cuidado, não deixe o tempo passar, sabe? Prepare-se. Há uma imagem no texto bíblico, em Mateus 25, logo depois do sermão. Aliás, Mateus 24, 25 é um grande sermão de Jesus sobre a sua volta, né? E ele fala sobre virgens que foram prudentes e virgens que foram imprudentes, né? E o que é legal nessa parábola, pastor Bruno, é que as 10, 5 prudentes e 5 imprudentes, as 10 eram virgens. Pode parecer bobo o que eu estou falando aqui, pastor Bruno, pode parecer bem bobo, né? Mas olha que interessante, por que eu estou falando que as 10 eram virgens? Porque as virgens, naquela época, aguardavam o noivo, certo? Então, quantas aguardavam o noivo? As 10. As 10 estavam nesse pacote que sabiam que o noivo chegaria, entende? Então, o que eu penso hoje assim, pastor Bruno, quem é que não sabe hoje que Jesus vai voltar? Muita gente já sabe. Provavelmente, aqueles que estão nos ouvindo já sabem que Jesus vai voltar. Qual vai ser a diferença? Aqueles que usaram o tempo hoje para o preparo e encontro. Às vezes ele tarda, como aconteceu com esse noivo lá. Às vezes ele demora um pouquinho mais do que eu imaginava. E talvez até adormeça ali em algum ponto. Mas quando eu for despertado, a questão é justamente essa. Estarei eu preparado? Sim ou não? Preparo que é importante, né? Exato. Tem muito que ver como eu estou usando o meu tempo hoje. Se para me preparar para esse encontro com Jesus ou não. Pastor, acho que vão me bater se eu não te fizer essa pergunta. Você falou do preparo. Como o cristão deve se preparar para esse grande dia? Talvez seja a pergunta mais importante dessa noite. Tá bom. Eu acho que com certeza até porque isso tem que ver com a eternidade, né, Diógenes? Tem que ver com o nosso futuro eterno. Então, o que eu diria? A primeira coisa é aceitar o apelo de Jesus. É óbvio, porque Jesus quer estar na sua vida, morar em você. Quer ver uma coisa extraordinária? A gente gosta muito do texto que nós começamos a ler, que é da promessa. Nós abrimos com esse texto. Lembra? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Lembra disso? Lembra desse texto? Esse texto é poderoso. E a gente tem esse texto de cor. A gente ama esse texto, que é Evangelho de João 14, de 1 a 3, porque fala dessa promessa de Jesus. Fala desse momento que nós tanto aguardamos. Mas às vezes as pessoas param, Diógenes, aqui nos primeiros versos e não leem todo o capítulo. E é importante ler todo o capítulo, porque quando você vem aqui para o finalzinho desse capítulo aqui, do capítulo 14 do Evangelho de João, você percebe o seguinte, que verso 21, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei, ou morarei nele. Ou seja, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Em outras palavras, se um dia você quiser morar lá, Jesus precisa hoje morar aqui no seu coração, entendeu? Então, se prepare para a volta de Jesus. E como é que você se prepare? Aceite o convite de Cristo, deixa ele morar na sua vida, deixa ele dirigir o seu coração. Se um dia você quer morar nas mansões que estão sendo preparadas lá, hoje Jesus precisa morar aqui no seu coração e na sua vida. Muito bom, muito bom. Pastor Bruno, tu tá com a lição aí? Você tem a lição aí também? Tem ela aí? Rapaz, eu só tenho digital, pastor. Precisa pedir também, né? Precisa pedir. Está na hora, pastor Bruno. Sua. Nós precisamos pedir a física, pastor Bruno. Nós só temos digital. Vamos botar o QR Code de novo aí? Quer botar o QR Code aí? Ó? Coloca o QR Code para o povo pedir, porque olha, gente, com tanto conhecimento aqui que o pastor está mostrando para a gente precisa buscar mais, né? Porque quanto mais ele fala, mais eu entendo que eu não sei nada. Então, peça agora, é grátis. Você vai mandar aí para a gente essa mensagem, essa frase. Eu quero para 2198-048-0957. Fica tranquila, que quem vai pagar a conta é o pastor Bruno. Ele vai pagar a conta para você receber esse material aí na sua casa. Eu te perguntei se você tinha aí, porque tem uma pergunta 5 na lição, que quem já tem, já viu, eu achei muito importante, queria que o pastor Charles respondesse. Está aqui na lição. Qual é o papel, pastor, da igreja hoje em relação à segunda vinda de Cristo? Qual é o papel da igreja hoje em relação à segunda vinda de Cristo? Eu vou dividir essa resposta em duas partes, tá? Duas partes. O primeiro papel é proclamar. O papel da igreja hoje é avisar as pessoas que Jesus está perto de voltar, que Jesus vai transformar a vida das pessoas, que Jesus vai mudar isso que nós conhecemos hoje, causado pelo pecado, que Jesus vai pegar tudo isso e vai fazer novo, para que não haja mais nem sofrimento, nem pranto, nem dor, como diz Apocalipse 21, os primeiros versos. Então, a igreja, ela tem o papel de proclamar a respeito. Ela precisa falar a respeito da volta de Jesus. 2, acolher todos aqueles que aceitaram, então, viver Jesus como Salvador, trazê-los para dentro dessa casa, que é a casa de Deus, batizá-los, né, para que eles tenham o reconhecimento público de que pertence a Cristo Jesus e assim juntos marcharmos até essa eternidade prometida para mim e para você. Muito legal, proclamar, pregar o evangelho, né? E eu costumo falar na rádio, né, sobre os anjos da esperança, e acho que vocês concordam comigo aqui. Acho que para Deus seria muito mais fácil mandar os anjos pregar o evangelho, né? Mas ele manda a gente pregar o evangelho porque para nós é muito importante, para a gente poder crescer, a gente viver isso, né? Ter essa esperança, essa expectativa. Por isso que você que está ouvindo a gente aí, assistindo, você precisa também se envolver, se preparar, conhecer, fazer curso como a gente está passando para você, mas também pregar o evangelho, para que as outras pessoas possam conhecer também o evangelho. Bom, o tempo aqui está acabando. Pastor Bruno, tem a última pergunta aqui, pergunta 10. Eu queria que você fizesse essa pergunta que está relacionada a Daniel e Apocalipse, e aí depois o pastor fecha aí com o apelo dele e com a oração. Vamos lá. Pastor Charles, os livros de Daniel e Apocalipse, eles são livros proféticos e muitas vezes a gente fica com medo. Mas será que eles nos ajudam a entender sobre a volta de Jesus e trazer segurança para a gente? Com certeza. Eu diria mais, eles deveriam ser lidos hoje, viu? Se você está aí com medo e com receio, leia hoje. Talvez, até mais sobre Apocalipse do que a Daniel, talvez essa questão de chamar Apocalipse, e Apocalipse hoje ter sido conectado sempre a tragédias, a catástrofes, você tem filmes, etc., e sobre isso, aí as pessoas já sentem certo receio. Eu não vou ler isso não, porque vai falar sobre o fim do mundo. Muito pelo contrário, na verdade, vai falar sobre o início de algo muito poderoso que pode acontecer na sua vida e na minha vida, tá bom? Que é justamente a volta de Jesus, que é justamente o que Cristo quer fazer comigo e com você, que é justamente a sua salvação sobre nós, tá? Então, essas imagens ou figuras, elas podem ser facilmente interpretadas e já deixo um convite, viu, Diógenes e Pastor Bruno? Se vocês estiverem aí, vocês que estão nos ouvindo, desejam de aprender mais sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que revelam o fim, sabe? Que revelam o
o panorama da história, né, que nos faz entender e acreditar que de fato essa é a palavra de Deus, porque ali são profecias, né, falando a respeito do que aconteceu e do que vai acontecer. Se você quer aprender mais sobre isso, entre em contato com a gente aqui, peça a sua revista e a gente continua se aprofundando nesse estudo maravilhoso. E aí, como diz o Apocalipse, a palavra Apocalipse, na verdade, significa ali revelação, né? Você vai estudar e aquele véu que talvez está cobrindo aí seu entendimento, ele vai ser removido e você vai se aprofundar nas belas profecias e promessas da palavra de Deus. Amém. Fantástico! Parece que a gente combinou, mas eu estava falando há pouco com o pastor Bruno, né, pastor Bruno, que a gente vai começar uma temporada só do Apocalipse aqui no Novo Tempo, na nossa classe bíblica. E eu acho que o pastor Charles tem que ser um dos palestrantes. O que você acha, pastor Bruno? Ele já é sócio, meu amigo, já tá na escritura já. É só ver a agenda dele que ele fecha o tema mais difícil. Pastor Charles, obrigado, meu amigo, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda é muito difícil, né? Ajustar ali, você teve que remarcar com a gente algumas vezes, mas eu quero te agradecer porque você sempre topa participar, já é o segundo que você participa e já vai vir o terceiro, você também vai estar com a gente. Eu quero te deixar agora livre para você fazer o apelo, a aplicação, aquilo que Deus colocar no teu coração, que eu sei que vem de Deus. E eu quero depois pedir para você, pastor, orar pelos nossos amigos. A gente não faz ideia de quem está sendo alcançado, mas eu sei que Deus está trabalhando. E quem sabe alguém que está conosco aqui esteja ainda nessa luta, né? Precisando voltar para os braços de Jesus, quer aceitar, quer se preparar, mas talvez um vício, alguma coisa esteja impedindo. Só Deus pode realmente restaurar e salvar. E que Ele te use agora com as palavras para fazer o apelo e orar também por essas pessoas. Vou te dar esses minutinhos, fica à vontade. Amém. No início eu disse que desde a queda dos nossos pais, de Adão e Eva, nós estamos sofrendo com esse mundo de pecado, com essa tragédia que é viver aqui com o pecado. A gente olha para os lados, vê lares se destruindo, se desfazendo, pessoas, sabe, com angústia no coração por causa de dívidas e problemas diversos, doenças graves, enfim, você olha para o mundo se deteriorando. E aí, o que traz descanso e paz para o nosso coração é essa esperança que hoje nós relembramos aqui. Jesus Cristo porá fim em todas estas coisas. E Ele está fazendo um convite especial para mim e para você, dizendo: ei, eu quero que você faça parte de algo novo que eu tenho para lhe dar. Jesus quer acabar com esse mundo como nós o conhecemos, para trazer de volta a perfeição, a alegria, a paz, a restauração completa de uma vida. Então, sabe, Jesus não quer que você fique fora disso. Então, por favor, abra seu coração, como falamos há pouco, que Jesus hoje more na sua vida, que nada impeça, sabe, você receber o céu hoje no seu coração, para que Jesus faça morada na sua vida hoje, para que em breve, muito em breve, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, possamos morar com Ele na eternidade. Tem um lugarzinho lá para você, viu? E eu espero que em Cristo Jesus você aceite esse chamado do céu e viva essa esperança até que Ele venha para nos buscar. Amém? Amém. Por favor, ore para a gente Podemos encerrar. Pai bondoso, louvamos o Teu nome pela promessa maravilhosa e certeza que temos na volta de Cristo Jesus. Amém. Que todos nós possamos nos preparar, que o nosso coração esteja pronto para este encontro com o nosso Salvador. Nós queremos viver essa vida diferente, nova, totalmente oposta daquela que vivemos hoje, com muito sofrimento, pranto, dor, doenças. Por favor, ó Deus, nós queremos ser libertos disso. Então, que o nosso coração constantemente tenha o preparo como prioridade. Que nada nos separe da Tua palavra, do desejo de lhe servir, de guardar em nosso coração os Teus mandamentos, para que o Senhor hoje more aqui e em Cristo Jesus possamos, então, todos morarmos juntos na eternidade, no céu e na terra transformada. Esse é o nosso desejo, essa é a entrega que nós fazemos, esse é o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
Missão cumprida, pastor! Chegamos aqui ao final de mais um encontro e eu quero já anunciar, agora tá ficando legal aqui, ó, tá dando para enxergar. Vocês estão enxergando qual vai ser o tema da semana que vem? O milênio e o juízo final. Não dá para você perder. Já coloca na tua agenda, nesse mesmo horário, quinta-feira que vem, 8 da noite, aqui no nosso canal, @Rádio Novo Tempo, _Rio, e na Rádio Novo Tempo, todo sábado, a partir das 4 da tarde. Quero você, encontro marcado, e se prepare, olha, tem um certificado de conclusão, mas só para quem está respondendo as perguntas lá do quiz. Então, faça parte do grupo e tem um brinde surpresa para uma pessoa. Pastorzão, pensou uma bíblia bonita de estudos aí? Olha, só para quem preencheu o questionário. Então, preencha direitinho, se programe, se prepare para esse assunto milênio e o juízo final. Que eu acho que é um assunto que vai ampliar um pouco daquilo que você falou hoje, né, pastor? Para a gente poder entender mais. Vai entrar um pouquinho mais aí nesse conteúdo poderoso e maravilhoso, especialmente Apocalipse capítulo 20. Perfeito, então. Gente, muito obrigado. Pastor Bruno Santelli, top demais você. Pastor Charles, você sempre faz a diferença. Que Deus continue te abençoando. E você, ouvinte, você, internauta, obrigado também. Semana que vem, temos um encontro marcado. Um abraço, tchau, gente. Valeu, obrigado, amigos. Obrigado, pastores. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.